Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Outro assunto que é, na minha visão, o mais importante de hoje. Esquece, o Fluminense. irmão. O imparável. Quarta Esquece, vitória irmão. seguida. Galudão. Exatamente, Galudão. E assim, 4 vitórias. a torcida do Fluminense costuma dizer que é 1-0. Isso não é basquete. Não é então, basquete. assim, 1-0 serve. É o mantra do mano, Mas né? hoje, mais do que nunca, o Fluminense, assim, poderia ter até ampliado o placar, mereceu vencer Teve gol até anulado. por mais gols, conseguiu construir ofensivamente. Então, assim, o Nossa, Fluminense calma, hoje, por mais que a tabela diga que o Fluminense está ainda na zona de rebaixamento, hoje o Fluminense joga um futebol de G6. Olha Ou pra eu tô frente. errado, Beto Júnior? Não, e você olha o Fluminense já em 17º, né? Caraca, Girando. Nossa, essa aí. Deu um Arrepiou calor. até que eu falei, caramba. Aí faltou só Porra. aquele efeitinho. Abriu o olho assim no estúdio do esportivo, tá ligado? Mas A Suzy limpando. Caralho, o Fluminense... O Cara, vocês falam Fluminense, nomes que ninguém sabe quem são. o Fluminense, ele... Essa situação de partir e ganhar jogos seguidos era uma necessidade para poder, principalmente, recuperar de uma forma mais rápida a parte da confiança, né? Porque quando você olha assim, com o número de pontos que o Fluminense tinha e o futebol zero que também praticava, não conseguia ser competitivo nem nada, o torcedor já pensa, a gente também analisando, pensava assim, cara, tá tão... 6 pontos, cara, e não vê no campo. O que vai fazer esses caras, porra? E assim, a gente olha pra trás, né, os clubes que saíram, não adianta. A gente falava aqui, não tem mistério, tem que ganhar jogos seguidos. Sim. Agora, como é que um time O que João não Almirante já ganhou no primeiro falou. turno começa a ter que ganhar seguidamente jogos, né? Exatamente. Que é um trabalho que o Mano conseguiu e me surpreendeu até pela Com a aderência mais ajuda rápida. do Thiago Silva, né? Que É. em 4 jogos, Sempre que esteve nenhum em gol bola, sofrido pelo né? Fluminense. É isso, né? E ele sendo o xerife desse time, né? Ele comandando a nova fase do Fluminense, ele Pois que eu comandando ia falar, o novo estilo de jogo que o Fluminense O Mano tá... Menezes chegando ali, fazendo um arroz com feijão, aí pô, é. traz um Thiago Silva pra Que era o que o Fluminense precisava, né, cara? É o momento do Fluminense era pra isso. A gente tinha desconfiança de se... Seria tão rápido assim, né? E o quão profundo era o trabalho do Diniz para um novo trabalho que teria que, de fato, ser... Porque, assim, quando você pega o trabalho do Diniz, geralmente o que sucede tem que ser algo bem pragmático, né? Porque você vai estar ali com jogadas ousadas e esquemas ousados e já perdeu muito ponto por isso. Então, quem chega com o pé no chão. Agora, será que o grupo ia absorver rápido? Parece que, lógico, com a ajuda do Thiago, que foi também... Teve essa coincidência dele entrar também no time nesse momento. Estabilizou a defesa. O menino, que já era pedido antes pela galera... O Ganso, eu tinha muita dúvida sobre o Ganso na mão do Mano Menezes. O Ganso é um dos pilares do time do Mano Menezes. Um dos melhores jogadores na mão Também do tinha Mano dúvida Menezes se o time que ele fosse embalar teria o Você Ganso imagina no um time do Mano com o Ganso jogando? Eu não imaginava isso. Hoje, inclusive... Tá aproveitando a estabilidade de passe. E o Cauã Elias ali. A gente batia muito na tecla do elenco do Fluminense ser envelhecido e principalmente do time do Fluminense naquela reta final do Diniz ser muito envelhecido. Hoje, por exemplo, é uma grande partida do Diogo Barbosa que vem conseguindo suprir muito bem a ausência do Marcelo. O Marcelo que possivelmente não vai ser utilizado mais na lateral esquerda quando entrou no jogo contra o Palmeiras como volante ali pela direita, dando um toque de qualidade no meio de campo. Você vê o ataque, por exemplo, que antes era formado pelo Keno, Marquinhos e Cano. Hoje é Kevin Serna. John Arias, Serna e Cauã Elias. John Arias, Serna e Cauã Elias. Então, assim, você vê um ataque muito mais rejuvenescido, dupla de volantes jogando como volante. O Martinelli, que tinha ido muito mal contra o Juventude no meio de semana pela Copa do Brasil na derrota por 3-2, foi bem hoje. O Fluminense com um meio de campo muito dinâmico e o Ganso sendo esse centro de atenção no meio de campo em torno de você não acelerar o jogo no momento que você precisa de cadência e nem mesmo cadenciar quando você precisa acelerar. Então hoje eu vi um Fluminense aproveitando muito bem os espaços cedidos pelo Bahia. É lógico que o Bahia também não vem em grande fase. Hoje perdeu vários gols, inclusive com o Rodrigues, que é o... Luciano Rodrigues. Lúcio Rodrigues, que Uruguai. é o atacante mais caro do Nordeste, do futebol nordestino. Ele hoje, lógico, tá no início da sua trajetória, mas... Um dos lances eu achei que o mérito do Fábio. Fábio, Não, o defesaço, Fábio também muito defesaço, bem, mas teve um lance que ele pega
perde sozinho, né? Ele cabeceia pro chão e acaba desperdiçando o gol. Mas eu acho que mais do que os resultados, porque, lógico, a sequência de 4 jogos que era até impensável, até poucos momentos atrás, o próprio o Mano falou na coletiva, né? Que se fosse projetar isso aí, a galera ia rir dele, né? 4 jogos. Era o que precisava, a gente falava aqui no Charla de Quinta. Na época lá atrás pro Vasco e pro Fluminense. Amigo, não tem jeito. Tem que ganhar jogos seguidos. Mais do que isso, o Fluminense ganhou do Bragantino fora sem sofrer. Ganhou hoje do Bahia, jogando melhor que o Bahia. Então, assim, lógico que teve um tropeço contra o Juventude na Copa do Brasil. O André de volta também. Todos os times têm dificuldade de empatar lá. O Mano tendo o André, tendo o Arias. Aí teve a entrada do Thiago Silva e o menino Cauã Elias, que é outro. Pô, o menino tá fazendo Elias, os gols, né? O gol dele anulado, pô, que golaço. Golaço, não. Ele é bom, pra pedalada e a balançada, porra, que ele dá, assim, chute cruzado, porra. Amigo, tudo podia estar encaixando. Se a bola não entra, não adianta. Isso é loucura. Então, assim, esse moleque aí é um diferencial nesse momento de arrancada. Pô, e aí dá aquela virada de chave. Tá decidindo, dá aquela virada de chave de confiança também, sabe? Que o time, pô, ganhar 4 seguidos, aí tu começa a jogar bem, aí, pô, o moleque entra nesse contexto, já é diferente do moleque entrar pra resolver o que tava acontecendo ontem. Entrar com 6 pontos em último lugar. Pô, tem que ganhar, tem que ganhar. É outra parada. Porque agora, amigo, é assim. Tu imagina o caminho que o Mano já tinha, que era complicado, ele continua tendo que fazer a mesma coisa. Botar na cabeça desses caras que é possível. Só que agora ele tem na prática aqui, olha, gente, aqui, tá vendo o que pode resultar? O foco. E assim, repito, esse moleque aí é um moleque especial. O Fluminense tem essa situação, né? Sempre um moleque da base, ele, quando ele fala, ele tem razão. E nessa vez a gente nem tem o Sub-23 rolando, sim, como já teve em outros momentos, que ajudou. Para o moleque ter sequência já chegar nesse bem. caso é a transição mesmo. E agora foi tendo uma transição mais parecida com o que é o normal do Brasil. Bota porque precisa. O Cano não tá fazendo gol de jeito nenhum, teve uma troca de técnico, o técnico chega e fala, pô, vou ter que testar. Tô chegando, o Cano não tá fazendo gol. Aí o moleque entra e começa a meter gol. Que era uma coisa que a torcida do Fluminense pedia já antes, pro Fernando Diniz, sim, e o Fernando Diniz não usava os moleques. Era ele Felipe e o Andrade, Felipe Andrade e o Cauã Elias, o que a torcida pedia e o Fernando Diniz não usava. Né? E você vê aí a recuperação também, além da chegada desses jogadores jovens ou então contratados, como o Serna, que mais uma vez fez Esse Serna também. Esse Serna é muito bom. Mais uma vez fez um bom jogo. Recuperação de outros jogadores. O Thiago Santos, por exemplo. Jogando ao lado do Thiago Silva. Jogando ao lado do Thiago Silva. Todo mundo cita o exemplo clássico do Odivan jogando ao lado do Mauro Galvão. Que naturalmente cresce o futebol do... O Felipe tá fora de combate, ou ele tá a opção? Não, voltou a ser relacionado hoje. Hoje, né? Então. Mas de fato, a zaga hoje do Fluminense é Thiago Silva e o Thiago Santos. E aí você vê como a linha defensiva acaba sendo favorecida como um todo com a chegada do Thiago Silva. O bom jogo hoje é do Samuel Xavier. Que faz o lance do gol. O lance do gol, parte da jogada. Jogar do lado do Thiago Silva, né, irmão? Pô, tu deve ficar tranquilinho, né? Cara, eu falei aqui, o melhor zagueiro que eu já vi na minha... Eu nunca vi nenhum zagueiro melhor que o Thiago Silva. Agora lá tá o Thiago Silva do teu lado. Ele tem técnica, ele tem tudo, raça. Então, a gente se perguntava um pouco antes dele estrear se... Pelo buraco que o Fluminense tava e pela falta de jogo... Qual seria o impacto dele, né? Se ele, como era um zagueiro... Se de fato a entrada do Thiago... Qual seria o impacto do time? Porque é um time que tá muito mal... E aí ele é um zagueiro. Teoricamente, a gente pensa, ele é um zagueiro. Ele melhora a defesa, beleza, o time tá muito mal. Ele melhora a defesa, mas aí o time não faz gol, o time não cria e tal. Só que acabou que, lógico, teve a volta do André, teve a volta do Arias. Isso juntou, e aí o Mano conseguiu ter uma volta não só do Thiago entrando, aí melhora a defesa com o Thiago, melhora a articulação com o André, e tem um cara que volta com um momento muito bom, mas aí que abre outra discussão, né? Que é a questão do André e do Arias serem dos jogadores que estão na boca do mercado, né? O André é mais certo do que o Arias é vontade de aproveitar, capitalizar o sucesso da Copa América. Isso, pelo menos, foi o que foi passado pra gente, né? Que é o staff dele achava que é o momento. Não, o que os setoristas do Fluminense falam é que o André já tem uma proposta com o Furran, só que o Furran vai tentar levar até o final pra ver se diminui um pouco o preço. 2 de setembro que acaba, né? 2 de setembro. Eu acho importante essa questão da gente falar sobre o André e o Arias, porque, na minha visão, o cenário era diferente há 2, 3 semanas atrás do que é atualmente. Porque 2 semanas atrás, você encontra um Fluminense afundado na zona de rebaixamento,
rebaixamento. Hoje, o Fluminense que se encontra na zona de rebaixamento, mas não tá afundado. É um time que vem de 4... Tá sendo competitivo, e aí, mano. por exemplo, você pega... Qual é o ambiente do Fluminense? O ambiente do Fluminense é um ambiente que hoje o Maracanã tinha mais de 50 mil torcedores. É um ambiente onde os jogadores individualmente estão sendo mais valorizados. A gente acabou de falar aqui de como o Ganso está se dando bem no esquema do Mano Menezes, como o André vem dando sustentação ao meio de campo, como o próprio Thiago Santos vem jogando bem ao lado do Thiago Silva. Então, assim, se tem um ambiente favorável para os caras ficarem, o mais favorável possível é esse. É o time, assim, é o time que tem um objetivo. Não é o objetivo que todos sonhavam no início do ano? Lógico que não. Mas hoje o Fluminense briga por esse objetivo. Ele não tá, assim, sonhando em brigar pela fuga contra o rebaixamento, como estava há 5 rodadas atrás. Tem um horizonte. Ele tá no caminho. Mas aí volta lutando aquele debate que a gente tava tendo de, assim, em que momento esse angu aí desandou, tá ligado? Porque, assim, o elenco do Fluminense não mudou muito, sabe? Chegou o Thiago Silva, mas, assim, eu queria entender... Eu acho que a gente tem algumas respostas. Por exemplo, eu acho que bateu no teto, o Renato Augusto também não é mais utilizado pelo Mano Menezes. Não e ele é. era super titular com o Fernando Diniz. O Gabriel Pires foi muito utilizado também pelo Fernando Diniz no finalzinho do tempo dele no Mas Fluminense. isso aí já foi o Diniz Douglas Costa era a primeira tentando opção de utilizar os ponta. reservas pelos titulares que caíram de produção. E ele foi tentando dar camisa pros reservas. Mas até no também. Carioca ali já tinha o Renato Augusto já demonstrando uma vontade de ser titular pelos olhos Eu do acho que o Fernando que Diniz. explica é o desgaste do modelo. Como um né? todo. Aí os jogadores caíram de produção, perda de confiança, parte física. E aí o Diniz entrou na teimosia também. Começou a tentar. Exatamente. Martinelli de zagueiro. Fazer as mudanças dele. Dá murro em ponta de faca, né? Dar espaço pras contratações. Ele, vou fazer, eu vou fazer o Douglas jogar. Vem que joga comigo, não jogou. Renato joga comigo, não jogou. Pires joga comigo, não jogou. E aí isso tudo, jogo atrás de jogo. E ele tentando... É que sempre que a gente vinha discutir de Fluminense aqui, a gente acaba falando de, tipo assim, era tudo achismo. O Fluminense não tá jogando bem por causa de... Mas por que é isso? Não. Depois que o Mano Menezes chegou, demonstrou que realmente tinha que mudar o estilo de jogo, realmente tinha que botar os jogadores em cada um na sua posição, realmente tinha que... O Renato Augusto não tinha condição nenhuma de jogar bola, o Douglas Costa também não tinha condição de jogar pelo Fluminense, o Douglas Costa não tinha... Então, tipo assim... O Mano Menezes, ele viu o problema e resolveu, falou assim, não, vamos jogar pra trás, vamos olhar primeiro lá da defesa. Obviamente, ele teve o Thiago Silva nas mãos, o que é uma facilidade tremenda, né? Que é o melhor zagueiro que a gente tem no país. Ele já começa Só bem, que né? ele bota os jogadores no lugar certo, cara. É que então, Ele parece... faz o estilo de jogo funcionar. Na minha visão, meio que enquanto tu tá falando, parece que o Diniz fazia uma opção do jogador que ia de encontro com aquilo que ele queria botar em prática taticamente. Sim, mas Eu acho que ele queria provar E um não ponto o a todo contrário momento. do tipo assim, Você quer- se o Cauã, não que seja o caso, mas se o Cauã Elias não vai fazer exatamente o que o Douglas Costa é mais apto pra fazer, eu vou insistir no Douglas Costa mesmo ele estando numa fase ruim. E sabe o que eu via também do Fernando Diniz? Eu sentia que ele não pensava no que o Fluminense precisava naquele contexto. Era o que ele queria e o estilo de jogo dele. Independente disso. Independente da situação do Fluminense. Eu quero que o meu time jogue dessa maneira. Eu não quero que o Fluminense ganhe de 1-0. Porque, pra mim, eu quero que o Fluminense marque muitos gols. Sempre busque o ataque. Você quer um exemplo disso? O melhor jogador do Uruguai nesse momento, do país Uruguai nesse momento, da Liga e tal, um dos melhores jogadores é o Léo Fernandes, que estava no elenco do Fluminense. O homem da bola parada. O homem da bola parada e tal, que não andou no Fluminense. E aí... E tá voando no Peñarol. Peñarol, né? Assim, aí eu me pergunto, não é só questão de não andar. Será que ele não teria espaço nesse elenco do Fluminense? Eu acho que ele teria espaço. Mas aí vai de encontro muito ao que diz respeito à filosofia do técnico. Eu acho que ela é importante para você criar identidade, para você criar times campeões. Eu acho que se não tivesse essa identidade, o Fluminense não conquistaria a Libertadores da América no ano passado, só que ela não pode se sobrepor ao momento, à realidade. Então eu acho que em determinado momento que você tava, não sei se foi, acho que foi o Bernardo que falou sobre onde essa chave virou pro elenco campeão da América virar o elenco que estava disputando contra o rebaixamento. Eu acho que essa chave vira quando, em momentos de dificuldade, fica sobreposto essa filosofia em relação ao que o time precisa. Então, exatamente. Quando era o momento, de repente, do Diniz
abrir mão de qualquer convicção e fazer o que tinha que ser feito pra estancar aquele momento, ele ficava tentando cada vez mais provar a convicção dele. Aí, amigo. Quem sou eu pra falar isso? Mas eu acho que, mano, em algum momento ali deve ter faltado um pouco de repertório mesmo, assim, de, pô, tu olha o Mano Menezes, cara, pô, muito malaco, sabe? Provavelmente ele enxerga um problema que tá ali, sei lá, 20 passos na frente, ele enxerga 20 passos atrás, tá ligado? Aí, Só que, assim, ali no caso do Diniz, parece que ele tentou até o limite do limite. Eu acho que ele E fica o- muito cego diante e o- das certezas que ele tem das sobre o tentativas, futebol. né? Né? De repente, ele tem a um- certeza de um estilo de jogo e ele Não fica sei, cego e não assim, vê é o só resto. uma. sabe? A gente tá só levantando uma Eu acho que hipótese. eu acho que A ele, gente tá- ele não tem, na minha visão, ele não tem como opção pra mudar alguma situação, ele não utiliza como opção essas armas que Sim, ele não outros treinadores utiliza. usam. Pra Ele ele não, descarta completamente. Pra ele não tá na visão dele. Ele tem aquelas ali dele e ele vai tentando. Só que ali, futebol é muito Só que dinâmico. quando isso não encaixa, você tem que ter, assim, esse lance de, cara, assim, eu quero provar meu ponto, é aquilo assim, eu prefiro ter razão, eu prefiro ser feliz. É isso. Sim, se você quer ter razão, Eu não sei nem se você essa fecha questão- os Ele olhos sempre pro quer que você ter vai razão. ver em Eu não sei campo, nem se a questão é simplesmente dele. Obviamente que ele está reduzindo isso tudo a... Eu não sei se a Sim. questão é tipo assim, ele fechar Estamos os olhos. aproveitando também, né? Não, não sei hoje se a pode. questão é fechar os olhos. Porque eu acho que ele, não é que ele fez por capricho. Eu acho que ele fez por convicção mesmo. Vou te dar um exemplo. O Mano Menezes já dirigiu Flamengo, Grêmio, Corinthians, Internacional, Palmeiras. Mas ó, eu tô vendo ali no cantinho, é o Live Pix ali, Live né? Pix, exatamente. Qual é o pra valor, galera- ô, Paulinho? R$5, né? Cicão. R$5 no Então, Live só Pix. pra... Tu que tá vendo a gente falar um monte de blá blá blá, quiser entrar, botar tua colher Dê também sua nessa... opinião. Exatamente. É, E então- você acha o que é? Qual foi o ponto de Verdade, virada ali? Bem lembrado. Porque aí, se que- você botar esse cascalhinho aí, você pode escrever um textinho, uma voz com inteligência artificial fala aqui no Pode nosso ser a ouvido. sua própria voz, né? Pode ser sua voz, pode entrar com a voz de... Um monte de gente aí, Lula. O camarada falou no monte chat, de gente. assim, pô, você tá cheio de comercial, hein, Charla? Não, então, comercial mesmo, é só aqui. Na nesse- parte de cima. Nossos parceiros. Esse É, aqui embaixo sim. é só galhofa se você quiser participar com a gente se aí. quiser contribuir. Você entra no QR Code aí, Live Pix, manda texto ou manda mensagem e participa, bota a colher nessa discussão aqui. O que fez o Fluminense sair de campeão da América pra tá tendo que fazer uma arrancada agora e voltar ao rumo, né? Só pra complementar esse assunto do Diniz. Complemente. Complemente! O Mano Menezes, ele já estava no cenário do futebol nacional na Batalha dos Aflitos, Batalha dos em Aflitos. 2005. A gente tá em 2024. Eu lembro do já. bom Campo Bom, 19 né, com anos. ele, que ficou até sempre na Copa do Brasil. 19 anos. Então, assim, o Mano Menezes já se deparou com todos os cenários possíveis dentro do futebol brasileiro. Ele já teve o melhor elenco. Sim, Cruzeiro, Ele já né? teve Corinthians. elencos que precisavam se provar. No Corinthians foi assim. Ele já teve elenco que já tinha vencido anteriormente e que precisava voltar a vencer, como o Palmeiras. Já saiu da Série B com o time do Grêmio, foi pra Libertadores e chegou na final. Exatamente. Então, assim, Seleção brasileira. ele se depara com várias situações. E você compara isso com o Fernando Diniz. Por exemplo, o Mano não chegou onde o Fernando Diniz chegou, que foi um título de Libertadores, por exemplo. Chegou em final, mas não foi campeão. Mas não foi campeão. No caso do Diniz, ele tem um trabalho no Fluminense, o anterior, né? Esse trabalho que estava em curso. Ele tem o trabalho pelo São Paulo, ele tem o trabalho pelo Vasco, e o restante... Santos. E o restante são trabalhos periféricos, no Audax, no Oeste. enfim. Mas trabalhos relevantes no São Paulo 20, que ele brigou pelo brasileiro e acabou Isso. sucumbindo na briga com o Tietchan. Que era algo mais parecido com o que o Botafogo viveu do que com o Fluminense, Sim. né? Sim, Aí 22 e 23 ele consegue. Mas caiu o nível do mesmo jeito. Não, né? mas qualquer trabalho que vai ter derrocado vai cair o nível. Isso Mas aí... 22 Não, mas aí 23 caiu ele consegue chamar drasticamente, linear. né? Não, o trabalho é em comum. É em 22 e comum. 23 ele é linear. Mas aí e no Vasco e no Santos, acho que faltou material Momentos humano, complicados. repertório. E acho que o trabalho não dele- não é nem questão de repertório. Falta material humano e é uma situação onde é muito difícil. Quantos técnicos encontram problemas nessas situações? Não, muito Tá bom. brigando, Difícil. às vezes jogadores com salários atrasados, enfim, outra situação. E o trabalho do Audax é o grande trabalho dele. Essa situação de você ter vencido Depois do um Fluminense. campeonato internacional inédito, maior título da história do clube, e depois ter que lidar com todas as questões que a gente já fala aqui ao decorrer dos meses. Barriga cheia,
jogadores, reforços que não dão certo num primeiro momento, jogadores que em outro momento eram referências técnicas. Hoje... Pilar do time, né? O John Kennedy era um pilar técnico do time e esse ano não... A gente tem visto Vira aí. nada. Se a gente falasse que ano A gente- passado é que inédito esse pra ano ele, o Cano ia entendeu? fazer Não, 5 gols no ano. E aí? Não, então, e outra coisa, a gente acompanha isso, o Luizinho gosta aqui de outros esportes, todo mundo que gosta de outros esportes, a gente fica brincando na Olimpíada, mas todo mundo gosta de outros esportes e vê o quanto é complicado a gente ficar brincando Se com os manter no mantras topo, do né? Bernardinho, mas aí a gente brinca, mas o Bernardinho, ele tem essa aula de tirar os campeões do desconforto, porque ele foi um dos caras que comandou uma das maiores dinastias do esporte. E é muito difícil você continuar querendo mais depois de ter conquistado, né? A gente, quando ouve aqui no Charla mesmo, relato de jogador que fala, cara, que te colocam na cabeça o objetivo de ganhar um título desse, Copa do Mundo, Libertadores, Champions League, como algo tão, assim, que precisa de tantos sacrifícios que você, às vezes, quase que é inalcançável. Que quando você alcança, o cara, às vezes, cai num vazio, assim, caralho, e agora? Eu acordava todo dia com uma meta, era ganhar uma porra dessa na minha vida. Eu ganhei. E aí? E aí, que faz? e aí o cara tem que falar assim, mano, agora você vai acordar pra ganhar de novo. Só que isso é uma pica. Mas aí é o lado do técnico, né? É. Não, mas aí é técnico tem que normal. tirar, Mas tem que olha tirar só, ele. Consegue, mas vamos lá. não consegue. Não, olha só. No Fluminense não é normal. Vamos falar. O que não é normal? O que aconteceu com o Fluminense esse ano não é normal. Não é normal. Não é normal, Mas mas foi o que ele tá muito falando rápido, é um geralmente fenômeno foi mais um ano, é um dois. fenômeno recorrente, um É. time que às vezes é, campeão pra caralho. na temporada seguinte. Ó, Só que por às vezes exemplo, demora mais, mas- assim, seria no ano que vem. Eu acho que foi louco de ter sido Logo na em seguida. virada, né? Essa é a peculiaridade, mas assim, o Tite, que tinha 20 anos mais de experiência do que o Mano, do que o Diniz, viveu a mesma situação no Corinthians. Uma situação parecida no Corinthians. O Corinthians não foi lanterna, o Corinthians não brigou contra o rebaixamento, mas era Mas eu um acho- estilo diferente. O ponto é esse. Saturou. Sim. Agora, é normal, gente, a gente tá falando do Diniz que tem 5 anos. Quantos somados as passagens por São Paulo, Vasco, Santos e É isso que eu Fluminense? tô falando, Ele tem mano. quantas temporadas completas? Não tem 3 temporadas Tipo assim, completas. quem Quatro, sou eu é, pra bem- falar isso? Mas acho que em algum momento faltou repertório, mano. Assim, de você olhar pra trás e ver trabalhos similares que você fez no passado e falar, cara, quer saber, mano? Tô começando a achar que isso pode acontecer o que aconteceu comigo lá em 2014, tentar mudar E você isso. tentar, exatamente. Não, assim, a gente não tá dentro, né, pra saber de fato, né? A gente ouve algumas coisas. Eu acho que eu falo sem medo Não, de estar obviamente sendo a gente tá leviano. dando orelhada Que- aqui. Não, mas assim, uma coisa que eu falo sem medo de estar sendo leviano. Chegou no momento que azedou clima, azedou Tem muita são coisa. informações dos bastidores. dos bastidores. Agora, o que eu acho que pode ter acontecido é que é aquela decisão do líder, né? O líder, por isso que estranha ter sido muito imediato. Porque qual é o problema que os caras também, Bernardinho, esses grandes líderes, Phil Jackson, que duraram muito tempo, que tem histórias longas, conseguiram, né? Ferguson. É você como líder, que é uma coisa difícil pro líder, construir o time, entregou pra ele tudo que ele queria, ele conseguiu, fez ali uma máquina campeã, ganhou a Libertadores, no caso era a meta dele já. Tem a série que a Globoplay fez, já, negócio da data Aí depois do tinha a final. Recopa, que era LDU, Também, pra eles acabar. conseguiram cumprir a missão. E com êxito, pra E caralho. com êxito, eles ganharam exatamente isso. Ele é campeão da Libertadores, no Maracanã, campeão da Recopa, contra a LDU, que era um adversário Jogando um exorcizou. futebol que não se via jogar. Exatamente. Depois de 2 ótimos campeonatos brasileiros. Isso aí. Aí, você às vezes ter que romper com algumas convenções que você criou e, principalmente, relações com pessoas diretas. E às vezes o cara pensa assim, o Cano era um dos exemplos. Era um ano pra ele, esse início de ano, mostrou pro juiz, não era... o Cano tinha crédito, mas passou, por exemplo, o estadual inteiro. O Cano mostrou pra ele que esse ano tá diferente. Já era pra ele ter mexido ali, ele foi abraçado. É romper com algumas relações que você cria Você sabe a hora de comprar e a briga depois certa, né? você fala, caramba, isso tá muito
entrelaçado, eu não vou Tá conseguir muito no barrar ele. limite. Eu não vou conseguir sacar ele, que tá precisando ser sacado. O time tá precisando, e aí eu acho que isso pode ter sido um dos problemas. Vamos colocar a galera do papo aqui. Bota a galera na roda. Index Magister. Faltou lucidez e inteligência pro Diniz. A arrogância sobrou. Ainda vem com papo de não vou mudar, sistema, papo furado. Parou de funcionar o cara, queria insistir em comprovar a teoria. E aí o Bruno Dias já tem uma opinião diferente. Futebol é momento, e no momento o Diniz não teve os melhores jogadores. Será que o Mano conseguiria melhorar o Flu sem Thiago Silva, Arias e André? Edgar falando aqui É um também. bom questionamento. Mas teve esse É. recorte, sem esses caras, era um recorte mais da Copa América pra cá, mas o Diniz tava mal desde o início No início do ano. semestre, Né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.